Olá, como está? Estamos entrando no capítulo 19 e último capítulo deste livro maravilhoso, cheio de lições, cheio de dicas, cheio de palavra de Deus para os nossos corações, para a vida dos nossos filhos e para a nossa vida. Vamos lá? Adolescência. Procedimentos de treinamento. Estive em um retiro de final de semana onde estudamos sobre como educar adolescentes. Meus filhos eram quase adolescentes. Esperava aprender algo a fim de me preparar para o que por vir estava. O preletor demonstrava vivacidade e falava muito bem. Sua preleção foi abundantemente ilustrada por numerosas anedotas extraídas de sua própria experiência. Aquele retiro me deixou inquieto. Todas as ilustrações pareciam ser a respeito da tentativa deste pai e seu filho superarem um ao outro em astúcia. O relacionamento deles era uma versão amigável da seção Spy vs Spy, na revista Mad. Recordo-me de ter imaginado que se tivesse de superar a astúcia de meus filhos para mantê-los na linha, eu poderia falhar. Agora estou certo de que criar adolescentes não é uma questão de superá-los em habilidades. Criá-los é muito mais emocionante e satisfatório do que isso. A internalização do Evangelho. A internalização do Evangelho é o processo em que seus filhos se apropriam das coisas de Deus como sua própria fé viva. Você deseja, neste período, vê-los desenvolverem identidades autônomas como pessoas que vivem sob a autoridade de Deus. É óbvio que a internalização do Evangelho demanda a obra do Espírito Santo em seus filhos. Nenhum pai é capaz de realizar essa obra. Você não pode produzi-la através de seus esforços. No entanto, você trabalha na esperança de que Deus honra sua aliança e age através dos meios. Embora não ouse ser presunçoso a respeito da soberana misericórdia de Deus, você pode lutar na expectativa de que o Evangelho é poderoso. O desejo de seu coração em cada fase da criação dos filhos é vê-los internalizarem o Evangelho. O desejo em todo o treinamento, em todos os seus apelos, em toda a sua correção e disciplina, é vê-los chegarem a aceitarem as reivindicações de fé cristã. Vê-los conhecer a Deus é a razão de pastorear os corações de seus filhos, de apelar à consciência, de alcançar o íntimo deles na correção e na disciplina, abordando o coração como a fonte da vida e se recusando a dar a seus filhos o padrão executável que eliminaria a necessidade que eles têm de Cristo. Você deseja que eles reconheçam sua necessidade por Deus, que conheçam a Cristo e vejam suas vidas à luz do reino de Deus. A internalização é o resultado de tudo o que temos considerado. Recorde a figura 3 do capítulo 3, sobre a orientação para Deus. A internalização ocorre quando seus filhos chegam à maturidade como pessoas que conhecem e adoram a Deus. Sempre me perguntaram se eu achava que os meus filhos seriam crentes. Os pais desesperadamente procuram alguma promessa da Bíblia assegurando que seus filhos possuirão fé. Não creio que essa promessa se encontra na palavra de Deus. Perguntaram-me: você não acha que se educar seus filhos na maneira correta, Deus promete salvá-los? Se existisse tal promessa, ela não me confortaria. Eu não os tenho criado muito bem. Ao examinar suas vidas, desejo me unir à fileira de pais que gostariam de recomeçar. Estou perfeitamente consciente das falhas e limitações. Agora, deve ficar claro que eu não estou falando a respeito de salvá-los em termos de um evento evangelístico. Pelo contrário, estou vislumbrando guiá-los no caminho de um entendimento profundo e de um compromisso com Deus. O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo serão parte dessa vida de compreensão profunda e de compromisso com Deus. Vocês têm motivos para nutrir a esperança como pais que desejam ver seus filhos possuírem fé. A esperança é o poder do Evangelho. O Evangelho é adequado à condição humana. O Evangelho é atraente. Deus já mostrou grande misericórdia para com seus filhos, colocando-os em um lugar de abundantes privilégios, um lar onde ouviram sua verdade. Eles têm visto o poder transformador da graça na vida do povo dele. Sua oração e expectativa é que o Evangelho lhes sobrepujará a resistência, assim como fez com vocês. A maioria dos livros escritos sobre adolescentes pressupõe a rebeldia ou, pelo menos, o testar os limites do controle paternal. Minha suposição é o oposto. Se Deus realizou com integridade sua tarefa de pai, uso as palavras de Tito 1,6,
Seus filhos não são acusados de dissolução, nem de são insubordinados. Se você está desanimado, sentindo que seus adolescentes são ingovernáveis e que está com um sério problema de relacionamento com eles, recomendamos-lhe aquilo que dissemos antes. Volta-se para Deus em arrependimento com sua família e estabelecer novos objetivos irá, na misericórdia de Deus, trazê-lo à reconciliação. Busque a Deus, Ele pode torná-lo reto aquilo que é torto. Tenho desfrutado a alegria de ver famílias conseguirem superar tempos de grande aflição e dor nos anos da adolescência de seus filhos. Deus concedeu graça e integridade para buscarem-no durante suas longas noites de sofrimento e trouxeram-lhe um novo dia de gozo e paz. Agora podem labutar no reino de Deus solidariamente com seus filhos outrora rebeldes. Pastoreando a internalização do Evangelho. Seu papel durante este período é pastorear seu filho, encorajando-o e procurando influenciá-lo no processo de internalização do Evangelho. Você tem ensinado ao seu filho as verdades a respeito de Deus, tem lhe mostrado o caráter de Deus e proclamado sua glória. Expôs a seu filho a bênção de viver debaixo do cuidado protetor de Deus. Você falou sobre a principal finalidade do homem, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Avisou-lhe sobre os perigos de não amar e de não glorificar a Deus. Na credulidade natural da infância, ele aceitou o que você lhe disse. Nos anos de adolescência, seu filho está recebendo novas informações. Ele tem uma crescente consciência de sua própria pecaminosidade e fragilidade. Aceitou os padrões que lhe foram ensinados. Agora, em sua crescente autoconsciência, ele é confrontado com sua incapacidade de fazer o que deve. Ele não se tornou pior, está simplesmente mais consciente de si mesmo e de sua fraqueza e necessidade. Seu filho também se defronta com um crescente entendimento de que nem todos creem na maneira como ele foi ensinado. Ele está lendo, ouvindo e aprendendo coisas que desafiam tudo o que lhe ensinaram a crer. Sua tarefa como pai é pastorear e nutrir com o Evangelho essa interação. O que capacitará a ter acesso a este adolescente que está se tornando adulto? Desenvolvendo um relacionamento de pastorado com adolescentes. Estou supondo que você agiu com sucesso nas 2 primeiras fases do desenvolvimento de seu filho e que o Espírito Santo trabalhou para estes meios, de modo que o seu papel não é de remediar, e sim de orientar. Você estabeleceu o seu papel e o seu direito de estar envolvido na vida de seu filho. Isso é apenas um aspecto de gerenciamento que você exerce como um pai que está sob a autoridade divina. Seu filho ou filha reconhece sua autoridade. Se sua autoridade sobre seu adolescente ainda não foi estabelecida, urge que você separe tempo para buscar a Deus e reavaliar sua vida com seu adolescente. Confesse, repense e estabeleça sua autoridade e responsabilidade baseada na palavra de Deus para vocês dois. Não há um atalho para seu dever como pastor deles ou para que seus adolescentes desejem ser pastoreados. O único caminho é o arrependimento e a fé. Sua preocupação em ser uma força construtiva na vida de seu filho foi estabelecida e demonstrada enquanto você procurava lidar com o caráter dele nos anos intermediários da infância. Seu pastorado agora é simplesmente uma extensão daqueles papéis realizados anteriormente na vida de seu filho. Autoridade versus influência. Um dos elementos fundamentais do pastorado é a influência. Recorde a figura 6 do capítulo 10. A autoridade neste quadro denota o que podemos realizar com nossos filhos por sermos mais fortes, mais rápidos, maiores e etc. A influência representa a disposição de seu filho em colocar-se debaixo de sua autoridade sobre confiar em você. Seu papel como uma influência é o de ajudá-lo a conhecer suas necessidades e ser honesto consigo mesmo. Por exemplo, é impossível conviver com sua filha adolescente. Ela está sempre agredindo a todos à sua volta. Se você está procurando exercer autoridade, pode ordenar: eu nunca mais quero ouvir isso de novo. Você está de castigo por 1 mês. Não pode telefonar: eu não aceitarei isso em minha casa. Mas, se você está procurando influenciá-la, dirige-se a ela com as gentis repreensões da vida.
Vejo que você está encontrando dificuldade para ser uma pessoa agradável. Eu a amo. Quero ajudá-lo a falar de maneiras construtivas. A primeira abordagem aumenta o senso de alienação, levando o adolescente a associações que podem ser prejudiciais. A outra fala-o aproximar-se de filho em amor e gentil com repreensão. A segunda abordagem abraça e aceita, levando a criança a receber a correção como uma pessoa sábia. Não faz a criança sentir-se como um tolo. Indignidades pessoais não vêm ser a condição sobre a qual repreendemos nossos filhos. À semelhança de um pai que busca pastorear, você quer influenciar seu filho a responder com palavras razoáveis extraídas de sua percepção acerca do caráter humano, baseado na Escritura. Você está procurando influenciar e fornecer conselho. Não poderá realizar nada de valor duradouro simplesmente sendo uma autoridade. Você tem de aconselhar e influenciar. Certa tarde, meu filho de 16 anos estava em casa. Tiveram um dia de folga na escola por causa da neve. Papai, eu posso ir deslizar de trenó na neve por algumas horas com os vizinhos? Bem, filho, você já esteve fora por várias horas e há um projeto em seu quarto que você precisa concluir. Pensei em fazer isso mais tarde, à noite, mas não posso andar de trenó à noite. Estou preocupado com uma coisa. Notei que você começou a fazer esse projeto em seu quarto, há várias semanas atrás e ainda não completou. Isso me preocupa porque acho que você deixa seus projetos incompletos com frequência. Você demonstra uma ótima atitude para com qualquer coisa que sua mãe ou eu lhe pedimos, mas as tarefas de longo prazo, que exigem uma execução passo a passo, parecem ser difíceis para você fazer. Estou muito ocupado. Quando saio da escola e da prática da ginástica, não sobra tempo para trabalhar naquele projeto. Bem, eu sei que você é ocupado, mas hoje foi um dia livre e você não trabalhou em seu projeto. Não acho que isso seja bom para você. Gostaria de vê-lo superar sua aversão por tarefas de longo prazo. Estou somente preocupado com você, meu filho. Posso aceitar o que o Senhor está dizendo, pai, mas eu acho que poderia passear de trenó e ainda fazer aquele trabalho. Está bem, filho, você sabe o que tem de fazer. Observei alguns minutos depois que Arão ainda estava em casa. Você não vai deslizar de trenó? Perguntei. Sim, mas decidi fazer este trabalho primeiro. Foi o necessário, nada de gritos, nada de ameaças, nada de conversas ofensivas. Por que ele decidiu ficar? Ele achou que fiz uma observação válida e ficou para agir de acordo com a nossa conversa. Ele estava disposto a ser influenciado por mim. Estou convencido de haver poucos momentos em que um pai tende a exigir que seus adolescentes façam ou não façam algo. Os pais que todos os dias estão fazendo exigências e requisições não estão praticando o princípio bíblico. Os filhos de quem os pais esperam obediência às exigências e requisitos provavelmente os estão burlando e fazendo o que eles mesmos desejam. Pastoreando na dúvida. Haverá momentos de dúvidas e indagações na vida de qualquer jovem criado em um lar cristão. Parte da internalização é tornar-se consciente da fé. Todo jovem passa por um período em que examina detalhadamente as reivindicações da fé cristã. Todo adolescente tem de lutar com a dúvida se crer por si mesmo ou se foi induzido pela família. Passará por bons tempos em que questionará as validades das Escrituras. Precisará fortalecer suas compreensões das realidades fundamentais da fé. Às vezes, os pais são tentados a entrar em pânico quando seus filhos têm perguntas. Respondem com palavras como: "Eu não acredito que você está duvidando de Deus", ou "Você simplesmente tem de crer", ou "É melhor não questionar essas coisas". Incentive seu filho a não fugir dessas perguntas. Todos nós não estamos obrigados a questionar a respeito de tudo. Mas precisamos encontrar respostas para as nossas perguntas. A fé cristã é suficientemente robusta para suportar o esquadrinhamento. Às vezes, você terá de ajudar os adolescentes a encontrarem respostas para problemas que você jamais achou difíceis. Talvez precisará educar a si mesmo. Precisei aprender alguns conceitos básicos de física para ajudar meus filhos a examinarem essa disciplina através de uma perspectiva bíblica.
É provável que você tenha de ajudá-los a encontrar livros ou outros materiais de apologética. Você pode compartilhar sua própria experiência ao lidar com as questões de fé. Também pode mostrar-lhe que a filosofia não cristã está destituída de respostas satisfatórias e harmônicas para a maioria das questões filosóficas sobre a humanidade e o universo. Também expusemos nossos filhos a relacionamentos com pessoas que entendem o mundo das ideias através do referencial da fé bíblica. Desenvolver relacionamentos familiares com pessoas cristãs que têm interesses comuns aos de nossos adolescentes é importante para eles, pois são enriquecidos com relacionamentos com pessoas cristãs mais velhas. Estes relacionamentos têm reforçado nossa instrução e fortalecido nossa influência. Acima de tudo, não entre em pânico neste período. Caminhe junto com seus filhos, confiando-os ao Deus Todo-Poderoso e entregando-lhe, em confiança, o treinamento e a salvação deles. Interação positiva. Você deve manter um relacionamento positivo com seus adolescentes. Sua interação deve ter o objetivo de ministério. Seja uma força construtiva na vida de seus filhos. Você deseja ser uma fonte de estímulo e inspiração. Isso nem sempre é fácil. Adolescentes são capazes de cometer erros colossais. Há uma enorme coluna entre o desejo de ser autônomo e a compreensão da vida por parte dos adolescentes. Isso é um solo fértil para erros gigantescos. É fácil um pai perder de vista o seu enfoque. Em certa ocasião, Arão estava usando nosso automóvel como transporte para um emprego de verão. Numa tarde, ele voltou para casa com a traseira amarrada com uma corda. Naturalmente, fiquei curioso. Parece que, enquanto fazia uma curva na estrada, um lápis rolou no painel para o chão do carro. O para-choque caiu, quando ele se agachou para apanhar o lápis e bateu em uma proteção da estrada. Na época, tínhamos um carro velho que usávamos para reposição de peças. Portanto, meu filho disse que consertaria o carro. Naquela noite, ele removeu o para-choque arruinado, mas não teve tempo de substituí-lo pelo carro velho. No dia seguinte, ele bateu de ré em um barranco ao fazer um contorno. Provavelmente não teria causado tanto dano se o para-choque traseiro estivesse no carro. Em tempos de fracasso como este que acabei de descrever, seus adolescentes precisam de interação positiva. Você precisa focalizar-se com os objetivos que tem para seus filhos. Eles precisam que a mãe e o pai sejam construtivos e criativos. Você precisa de um adequado senso de proporção, a fim de lembrar-se de que seus filhos valem mais do que um carro. Não estou falando sobre protegê-los da responsabilidade e isolá-los das consequências de seus erros. Estas são lições importantes quando conduzidas de maneira construtiva. Tenho em mente a interação entre pai e filho cheia de esperança e coragem. Essa interação é capaz de tornar um fracasso em uma oportunidade de aprender e ir adiante. Você não pode dar-se ao luxo de humilhar seus adolescentes com um discurso desconstrutivo. O jovem a quem dizemos, você não tem valor, não presta, é um relaxado, um vagabundo, provavelmente atingirá as expectativas de seu pai. Provérbios nos ensina que as palavras agradáveis promovem instrução. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Palavras agradáveis lubrificam as rodas de instrução. Um versículo posterior enfatiza a mesma lição. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. 16, 24. Não devemos admirar que tantos adolescentes não aceitam a instrução de seus pais. Eles estão sofrendo sobre a crueldade de duras palavras de seus pais. Todas as instruções se perdem em um espírito ferido e em uma alienação mais profunda. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Provérbios 16, 23. Em todas as suas interações, o objetivo é assegurar que seu adolescente encontre conforto e força no conhecer a Deus. Os adolescentes frequentemente experimentam fracasso. Na qualidade de pais cristãos, você deve tornar-se adeptos da atitude de conduzir seus filhos à cruz, a fim de que encontrem perdão e poder para viver.
Você causa grande prejuízo a seus filhos se neutraliza todas as desculpas para o fracasso e os força a verem seu pecado como este realmente é, sem lhes oferecer os velhos caminhos da cruz. Não admira que os adolescentes cristãos muitas vezes possuam tão baixa autoestima. Eles aprenderam a ver todos os falsos mecanismos de lidar com a culpa, mas o que fazer com isso quando este não lhe for adequadamente ensinado? Até seus momentos de aviso têm de demonstrar uma confiança positiva. Encontramos um bom padrão no livro de Hebreus. Em Hebreus 6, após dar um aviso discreto, o escritor acrescenta essas palavras: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Versículo 9. Desenvolvendo um relacionamento adulto. Uma boa metáfora para o relacionamento do pai e do adolescente é o relacionamento que adultos deveriam ter uns com os outros. Há vários elementos de um relacionamento adulto que mostram-se semelhantes ao relacionamento com o filho adolescente. Isso não significa que ele está deixando a supervisão dos pais, porém caracteriza a ascensão do filho à vida adulta. Pense no relacionamento com seu filho nestes termos. Ao nutrir relacionamentos com amigos adultos, como você procuraria desenvolver essa amizade? Alguns podes e não podes do relacionamento adulto? Aguardando o tempo certo. Em relacionamentos comuns de amizade, você jamais atacaria seu amigo no momento em que o visse fazer algo cuja sabedoria você questionaria ou pensasse ser errado. Desde que a vida dele não estivesse em perigo, você não se precipitaria contra ele por causa de tudo que visse fazer ou ouvisse dizer. Você esperaria seu tempo aguardando um momento próprio. Seus filhos adolescentes devem receber menor consideração? Às vezes tenho me sentido envergonhado por estar com pais de adolescentes e ouvi-los repreender seus filhos em toda pequena falha. Você não tem a obrigação bíblica de censurar seus filhos por todas as atitudes deles que lhes são irritantes. Você deve constantemente ceder espaço para os diferentes estilos e modos de seus adolescentes, mantendo a correção para as falhas morais e éticas. Quando você determina que precisa abordar algum problema com seu filho, deve aguardar o tempo ideal. Se você tem um assunto importante a discutir, algo que ajuda é providenciar um tempo ininterrupto para uma boa conversa, por exemplo, uma caminhada ou um passeio de carro. Desenvolva sensibilidade para com seus filhos. Às vezes eles conversam bastante, às vezes são menos acessíveis. Nos momentos em que eles são acessíveis, você deve estar preparado para envolvê-los. Isso pode ser inconveniente para você, mas é crucial para o seu relacionamento com eles. Aborde temas amplos. No relacionamento com um adulto, você não chama a atenção de seus amigos por causa de cada coisinha que necessita de mudança. Pelo contrário, você procura entender as maneiras gerais por meio das quais as pessoas reagem e centraliza sua conversação deste aspecto. Na ilustração sobre meus filhos, citada antes, o tema amplo era dedicar-se às tarefas de longo prazo. O projeto que ele tinha em seu quarto era ilustrativo de outras coisas. Esta é a razão por que eu mencionei, também porque ele reagiu daquela maneira. O que eu disse ressoou nele. Ele fez as conexões porque viu o padrão em si mesmo, quando o chamei a atenção. Ele não resistiu porque não teve de lidar com minha ira e desaprovação. Reagir à minha orientação, em comparação com as alternativas, foi algo fácil. Permitindo a discordância. No relacionamento adulto, é possível discordarmos um dos outros e permanecermos amigos. O mesmo deve ser verdade no relacionamento com nossos filhos. Eles não têm de concordar com você em tudo para respeitá-lo. Às vezes, os pais não distinguem entre o que corresponde às escrituras e o que apenas reflete o seu gosto pessoal. Em assuntos como vestir, penteado, etc., é possível haver discordância entre pessoas sinceras. Há muitas áreas em que você necessita puxar as rédeas e dar orientação clara a seus adolescentes. Não desperdice sua influência em coisas sem importância. Isso pode significar que de vez em quando eles vestirão algumas roupas esquisitas. Não se preocupe, as pessoas esquecerão e com o tempo passarão a volubilidade e o experimentalismo deles.
Seus adolescentes não precisam ser cópias de pais para serem santos. Além da internalização. Mesmo o processo de internalização não é o fim. Simplesmente abre o caminho para o futuro desenvolvimento de seus filhos. Lembre-se, você deseja vê-los assumirem seus colegas como pessoas autônomas que se encontram sob a autoridade do Senhor. Isso envolverá o seguinte: 1. Desenvolver uma maneira de pensar cristã. Seus filhos precisam desenvolver a habilidade de pensar de maneira cristã. Tem de aprender a esquadrinhar toda a área do pensamento e sujeitá-lo à crítica bíblica. Helter tinha um trabalho para escrever. Seu assunto era o abuso de criança. Ela escolheu suas fontes de informação, incluindo algumas que adotavam uma perspectiva cristã. Quando terminou o trabalho, ela trouxe a nós para uma verificação. Alegramo-nos ao ver que sua conclusão apresentava uma crítica bíblica a respeito do problema e soluções que refletem ser a fé cristã a única fonte de cura profunda e definitiva. 2. Desenvolver amizades com adultos. Nisto há 2 elementos. A. Fazer amizades com adultos da igreja e da comunidade. B. Desenvolver amizades e relacionamentos edificantes e construtivos entre seus colegas. 3. Descobrir e desenvolver sua esfera peculiar de ministério. Isso desenvolve entender com o que Deus os capacitou a fim de contribuírem para o povo dele. Também exigirá um senso mais profundo de mutualidade com os outros e o consolidar-se de maneira corporativa juntamente com o povo de Deus. Você não é capaz de fazer isso acontecer, pode apenas esperar para pastorear o processo. 4. A determinação de uma maneira em que eles possam cumprir o mandato cultural e a ordem de Deus de sustentarem a si mesmo e de compartilharem com os que têm necessidade. O seu papel é facilitar o entendimento deles a respeito de suas forças e fraquezas. Abandone o desejo de transformá-los naquilo que você almeja que eles sejam. Ajude-os a fazerem escolhas que lhes trarão sucesso no que eles pretendem ser. 5. O estabelecimento do próprio lar e da identidade familiar deles como membros da sociedade e parte da Igreja de Cristo. Você pode ajudá-lo a guardar a integridade de seus novos relacionamentos familiares. Pratique a sabedoria divina nas suas expectativas para eles. Permita que fique para trás aquela fase anterior do relacionamento de vocês. O relacionamento deve mudar para que eles estabeleçam um lar e uma família diante de Deus. Lembre-se que o relacionamento pai e filho é temporário, o relacionamento marido e mulher é permanente. Por isso, deixe o homem pai e mãe, relacionamento temporário, e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, relacionamento permanente. Gênesis 2:24. 6. Desenvolver um relacionamento maduro com os pais. Isso desenvolve um relacionamento de mutualidade à medida que a providência de Deus permite um ministério compartilhado. Confiando-os a Deus. A tarefa de ser pai ou mãe chega ao fim. Não somos mais os pastores a cuidar do rebanho. Esse aspecto de nosso relacionamento está acabado. Isso será verdade, quer eles se casem, quer simplesmente assumam seu lugar como adultos em sua comunidade. Deus pretende que esta seja uma tarefa temporária. Em última análise, você precisa confiar seus filhos a Deus. O que eles se tornarão não depende somente daquilo que você fez, ao fornecer-lhe influências formativas. Dependerá também da natureza do compromisso deles para com Deus. Você os entrega a Deus, sabendo que pode confiar seus filhos a Deus, que tem lidado de maneira tão graciosa com você. Aplicação prática. 1. Se perceber que seu relacionamento está desgastado, o que você pode fazer para promover a compreensão e a cura? Existem coisas das quais você deve se arrepender e buscar perdão? 2. Você está usando a repreensão gentil e palavras agradáveis para influenciar seu adolescente com perspectivas extraídas da Escritura? 3. Você aprendeu a pastorear seu adolescente em períodos de dúvida e confusão acerca da fé? Você está disposto a ajudá-lo a esclarecer suas dúvidas e confusão? 4. Que ocasiões são oportunas para você conversar certos assuntos com seus adolescentes? Quando você encontra fraqueza e receptividade à interação? 5.
Você está, de maneira consciente, criando seus filhos para partirem? Sua visão de pastorear está mesclada com um relacionamento de mutualidade com seus filhos adultos?